Muito bem, estamos aqui em mais um Tendência Entrevistas, que traz hoje o Yuri Ribeiro Nicolau, né? É isso aí, sócio fundador e psicólogo positivo na clínica Psicocentro, mais bem-estar e qualidade de vida, né? E também tudo isto para se dizer, né, Yuri, que é possível tratar as emoções e impedir as más emoções. Vamos falar de muitas coisas, é um prazer tê-lo aqui. É nosso. Bem, quer que eu faça algum preâmbulo? Não, eu queria te perguntar, era o seguinte, é mais ou menos do que se trata e como se dá esses tratamentos psicológicos. Nós temos aí, de um tempo para cá, um grande número de suicídios, não é? As pessoas, daqui a pouco o cara inexplicavelmente cometeu o suicídio. Mas ninguém esperava que aquela pessoa fosse tomar aquela atitude, né? E para ti que trabalha nesta área, o que se dá, como é que esse processo, é possível saber o que acontece na cabeça de uma pessoa que toma uma atitude assim tão drástica? Então, Cláudia, é bacana a tua pergunta, né? Até mesmo as estatísticas internacionais, elas mostram isso mesmo. Está havendo um aumento exponencial. Um surto. É um surto, né? Então, tem alguns fatores que a gente pode dizer aí que eles são fatores que predispõem, né, a certos acontecimentos, não só exteriores, mas na nossa vida interior também, né? Tu já deve ter ouvido falar daquela depressão sazonal, né? Uma falta de sol pode deixar a gente com o humor mais deprimido. É? Falta da vitamina D, né? Por exemplo, né? Agora, quando a gente está falando de suicídio, né, esse é um comportamento. Um comportamento, né, ele já é um aspecto externo de algo que vem há muito tempo acontecendo. Já está uma avalanche aí, há muito tempo, né? De repente você vê a devastação. Só que isso já estava acontecendo interiormente. É um processo longo? É um processo longo, não é uma coisa instantânea. Agora, do que a gente está falando então? O que tem que acontecer, tá, para que uma pessoa faça um ato radical como esse, né, extinguir a própria vida? O que tem que acontecer, né? Então, assim, basicamente, se você fosse olhar o sangue de uma pessoa nesse estado, você ia ver que os níveis de cortisol estão altíssimos. O cortisol é o hormônio do estresse. A pessoa está vivendo um cenário de estresse intenso. Então, ela nem raciocina direito mais. Ela começa a ter um desligamento de certas áreas cerebrais, onde até a capacidade de julgar decai. O pensamento fica repetitivo. Ela entra em um loop, né? Então, se ela, por acaso, bota, né, a direção do pensamento dela numa certa coisa, depois ela não consegue tirar. Fica travado. Não é? E aí o que pode acontecer? Eventualmente, né, ela começa a pensar primeiro como uma solução, se libertar, né, desse estado que ela está. E eventualmente ela faz. Ela pode começar com pequenas tentativas em seguida. Mas por que está aumentando então? Né? Veja bem, um comportamento como esse, né? Por que está aumentando? Se você for olhar de uma forma mais global, assim, né, você vai começar a notar que houve algumas coisas nesse último século agora, né, um advento de até certas tecnologias, né, houve um enfraquecimento das relações humanas, né. Você vê, hoje com a internet a gente consegue, né, se conectar com praticamente qualquer pessoa do mundo, com o mundo inteiro. Mas você já observou como é que é essa interação? Quantos sentidos tocam? Quantos sentidos você está usando quando você usa a internet? Olha, você está usando a visão e a audição. Só. Né? Então isso já é empobrecedor. Interiormente isso já é empobrecedor. Uma mensagem de WhatsApp, por mais carinhosa que ela seja, por mais que tenha um emoticon bastante legal, ainda assim isso não equivale a você sentir a emoção de alguém. Não equivale. Não, jamais. Aquele bichinho com aquela cara amarela e 2 coraçãozinhos no olho. Não, nunca, né? Não, nada como ver as pessoas, né? Não é? E isso vai impactar no teu corpo de uma forma diferente. Porque quando você realmente usa a tua empatia, quando você está acionando a ínsula, regiões, né, do seu sistema nervoso, que tem a ver com a interação empática, com você sentir o outro. Quando você realmente está sentindo o outro, algo extraordinário acontece. O nível de oxitocina vai aumentar no teu corpo. Vários polipeptídeos, que são as moléculas da emoção, depois a gente fala até um pouquinho mais sobre isso, mas simplesmente tu começa a ter uma cachoeira que começa a acontecer dentro de ti, uma cachoeira, né,
de hormônios, neurotransmissores, de emoção. Muito diferente, né, de você só ter um pequeno momento ali de, gostei dessa resposta, e já migrar. Outro fenômeno que a gente vê muito nas mídias, né, na questão virtual, são os haters, não é? Difícil você ver pessoas entrando nas mídias, né, para falar coisas de compreensão. Não. Você vai ver pessoas entrando para descascar, não é? Isso é muito comum. E tudo que você faz com frequência vai moldando você. Se todo dia, Cláudio, tu chegar e fizer 10 abdominais, sei lá, se todo dia você comer mamão, se todo dia você fizer qualquer coisa, isso vai mudar o seu corpo estruturalmente, não vai? Ah, sim, certamente. Se todo dia você está entrando num certo site ou em vários sites para postar mensagens. Tem várias coisas viciantes que eu não sei se tem incidência sobre esses aspectos. Por exemplo, uma delas, eu já tive conhecidos e amigos que por interferência da cocaína, das anfetaminas, dizem os médicos, isso depois, quando sai o efeito da droga, claro, a pessoa volta, né? Volta para o normal, e o normal não é mais aceitável, não é mais normal. Outro, quem é que não gosta daquele filmezinho, aqueles sites lá na internet, né? Mas tem gente que passa o dia olhando aquilo. Existe um fenômeno que uma pergunta específica, esses que mexem mais com o nosso psique, se pode dizer assim, pornografia, jogo e drogas, eles são estimulantes para esta situação? Em excesso? Ok, com absoluta certeza sim. Hoje a gente tem até algumas doenças vinculadas ao excesso de pornografia. Sim, né, nós temos. Até o DSM novo, ele traz até a questão do vício em jogos. Não jogos como dados ou pôquer, não, os jogos eletrônicos. Isso é um vício. Como é que tu sabe que tu tá tendo um vício, né? Bem, se o teu celular fica 3 minutos longe de você e você já está se sentindo mal, tem algo errado. Meu, não sei nem onde é que tá. Não é verdade? Então, o que quer que você faça com muita frequência vai moldando o seu corpo. É preciso que a gente entenda que a emoção é parte do seu corpo. Assim como a luz da lâmpada está sendo emitida pela lâmpada, não é? Então, da mesma forma, a emoção faz parte do seu corpo. A maneira como o seu corpo está, a maneira como você se emociona, isso vai ter a ver com uma certa ativação do seu sistema límbico, né? Certo movimento elétrico no cérebro. Isso vai ter a ver também com certas substâncias que você vai secretar no organismo. Então isso tudo é físico. A mente não é uma coisa simplesmente etérea que paira por aí. Vamos dizer que a gente pode, assim, com um razoável rigor científico, dizer: a mente é a parte interior do seu corpo e o corpo é a parte exterior da sua mente. A gente pode dizer com razoável rigor científico isso. Então, a maneira como o teu sistema nervoso está operando é uma forma do seu sistema funcionar. Sabes que quando houve, até tem um filme aí, eu sempre indico que as pessoas assistam. Eu já não assisto muito mais, porque a minha mulher tem medo de filme de terror, né? Dona Carla vê um filme de terror, não dorme 3 dias, né? Agarrada lá no gato e no cachorro depois. E me bota para fora do quarto. Mas tem o Exorcismo de Emily Rose. Aquilo foi uma coisa tão absurda, porque teve uma área religiosa que se manifestou, né, uma área apoiando outra não. Mas a comunidade científica e os psicólogos ficaram enlouquecidos com aquilo. O padre matou a Emily. Porque se tivesse levado o psicólogo, o capeta tinha ido embora. Porque um dia eu vi um psicólogo dizendo num programa lá da televisão Globo, no Jô Soares, que, escuta, mas se o demônio, como queiram, o capeta, entra nas pessoas, mas por que ele entra no Joãozinho da esquina e não entra no Barack Obama, ou agora no outro lá? Mas por que não entra lá no Donald Trump? Já pensou? Você vê que o Donald Trump não precisa nem um demônio para ficar ruim, já o natural, ele já é meio complicado. Mas por que não entra em alguém que tem poder de decisão? Por que o demônio não invade um corpo bonito? Não, o demônio achou o Zequinha da esquina ali, coitado, desdentado, estava tomando uma cachaça, entrou um negócio nele. E é isso que a comunidade científica acha mais ou menos destas coisas. Isso é assim mesmo? Quer dizer, a psiquia da pessoa pode chegar ao ponto de tu dizer assim, mas só um pouquinho que eu estou recebendo um negócio aqui. A mente funciona e traz... Isso é escopo?
Bem, essa pergunta é bastante metafísica. É metafísica. Muita coisa, né? Mas a gente pode dizer o seguinte, até... Vai ter que chamar com a turma aí fora. Mas o que eu queria saber é o seguinte, como é que funciona a mente nesta hora, o cérebro... Né? Está acontecendo aí. Independente do capeta ou não, como é que tá o cérebro do cara ali, né? A gente tem hoje, né, vários pesquisadores estudando estados alterados de consciência. A Emily torceu o pescoço pra trás e ficou verde. Claro, mas isso daí foi um filme, a gente não sabe o que de fato... Se ela ficou verde mesmo? Então, né, isso tem um certo teor ali de Hollywood. O filme ela tá bem verde-oliva. Mas você já viu assim, nem tudo, né, a gente vai explicar com o atual nível da ciência que a gente tem. Então, por exemplo, você está falando de coisa de capeta ou não, mas existe vida após a morte, né? O que é morte, essas coisas. A gente enxerga até certo ponto as coisas. Para a psicologia é um desafio, né? Um desafio. Né? Será que o universo tem algum tipo de memória que nos guarda? Você existe em nuvem também ou você existe só nesse hardware aqui? Talvez a gente exista em nuvem também, a gente existe... Talvez sejamos algum tipo de avatar. Não é? Mas a grande questão é, então, quando a gente está fazendo ciência, né, como é que a gente estabelece? A ciência é uma forma de você estudar, né, como operar neste mundo. Quem é o louco, médico ou paciente? Eu vou dizer assim, a definição que eu daria é a seguinte, o louco é tudo aquilo que, né, a gente ainda não explica. Quando você não explica, você acha que é louco. Então vai ter muito médico aí que parece que é louco. Não é? Quando você vê alguém falando assim, gesticulando, aí você diz, deve estar louco. Aí ele vira assim, tem um fonezinho de orelha, Aí você vai dizer, não, ele não é mais louco. Não é mais louco. Você entende o que ele está fazendo. Claro. Né? Se alguém tem uma capacidade, né, de visualizar coisas com tanta intensidade que ela enxerga, mas ela está enxergando, você não. Agora, para você, ele vai ser louco, você não entende que discussão é essa, com quem é. Não é? Você sabia que grandes maestros têm a capacidade de se induzir a alucinações auditivas? É mesmo? Então lá eles estão. E se você falar com ele, fulano, ele não escuta. Tamanha... Então, tem um fone de ouvido imaginário ali. Isso é uma capacidade humana. Né? Visualizar com tanta intensidade que você de fato ouve, de fato vê. Né? Não é só uma questão de uma doença. Né? Quando a gente tem algum trauma de uma ordem, né, isso pode desencadear, vamos dizer assim, um funcionamento anormal do cérebro. O indivíduo, isso nós temos aí a prova na humanidade, o que tu está dizendo, uma coisa que a gente torna assim, leve para falar, mas uma coisa seríssima, né? Teve o cara na Alemanha lá que gritando Sieg Heil levou 350 mil num mês para a cova, né? Fala-se aí, né, do Führer da Alemanha, Adolf Hitler, né? Que tinha uma capacidade com as massas, nossa, não é? Aquela gesticulação, aquela coisa. Depois se descobriu que tinham maestros que davam aula para ele fazer aquela chamada da mão, né? Porque quando ele fazia aquilo, o cara ficava catatônico lá, né? Pô, olha ali! E aí, há pouco tempo, teve um grande líder religioso do Brasil, eu gosto muito desse programa de entrevista, e aí ele teve um problema no joelho e foi se operar no hospital Albert Einstein, em São Paulo, e convidaram ele para um programa de entrevista. O inocente pegaram ele. Falei, cara, por que o senhor não botou a mão assim? Eu estou me curando. Mas o cara para quem ele prega acredita que ele tem aquele poder. Esse coletivo, isso funciona mais ou menos assim, como se fosse uma hipnose coletiva. Me responde depois do comercial. Nós estamos aqui com o Yuri e a conversa está muito boa, porque é hoje que a gente vai descobrir tudo com ele, né? Com o Yuri, que está aqui com a gente. Hotel Quimar, localizado na avenida principal de Tramandaí, voltado para o público executivo, possui apartamento com ar-condicionado, frigobar, internet a cabo, garagem fechada, café da manhã diferenciado, sala de reuniões e eventos. Faça sua reserva pelo fone 51-3661-2824 ou pelo e-mail reserva@hotelquimar.com.br. Hotel Quimar, na Fernandes Bastos 813, em Tramandaí. Durante o intervalo, não tomamos água, o Yuri não tomou nada, disse assim, é Yuri Riera, viu? E Riera é Nicolau. E aí eu aproveitei para fazer uma consulta com ele, que eu estava precisando também.
Olha, o Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é o mês de prevenção do suicídio. Nós começamos falando disso, não é? Que a gente pensa sempre assim, mas o que passava aquele maluco se suicidar? E aí, as explicações, quanto mais tupiniquins, melhores são, né? Porque, coitado, estava cheio de problema. Não, sempre foi louco, sempre foi louco. Não, estava usando droga. Coitado, foi traído pela mulher, não se recuperou, coitado, morreu. Morreu. Não, mas estava uma crise financeira. Na verdade, estava, como tu disseste no começo. Mas essas situações que eu descrevi aqui, elas também podem disparar na pessoa. Qualquer situação de dificuldade dispara esse fator físico que, por consequência, acaba tirando de operação o senso de limite? Bacana a tua pergunta. Quando a gente está passando sobre qualquer evento, um evento estressor, né? Se você reconhecer uma ameaça, você vai secretar cortisol. Se você começar a ter aquela respiração torácica, que só o peito se move, você também começa a comprimir suas glândulas adrenais, secretando adrenalina. Tá feito o holocausto. Quando a adrenalina se junta com o cortisol, olha, aí o teu corpo tá naquele estado. Então, nesse estado, se isso... Eu tinha uma sogra que quando eu via ficava assim. Já ficava assim. Ficava assim. Né? Então, aquele estado de tensão, que a gente até sente aquele choque na coluna, dependendo, né? Então, se esses níveis aumentarem muito, né, acima da tua capacidade cerebral de gerir, aí você começa a ter desligamentos. E aí começa a acontecer um pane, que é quando a gente pode falar coisa que não queria, fazer coisas que não queria. Quando o senso retorna, o cérebro voltou a funcionar, o que eu fiz? É verdade aquele negócio? Pô, mas tu deu um tiro no câncer. Pô, mas eu não queria ter feito isso. Sim, pode acontecer. Né? Tanto é que até pela legislação, né, a pessoa estava sob forte emoção. É que o nosso cérebro ele se desenvolve em camadas, não é? Então a tua medula vem, se junta num bolo de nervos que vai formar o tronco encefálico, que é a primeira parte. Essa parte, ela vai reger todos os teus automatismos, todos os teus reflexos, dilatamento de pupila, temperatura do corpo, tudo que é regulação orgânica ela que vai fazer. Em seguida vem a parte das emoções, sistema límbico. Só depois vem um raciocínio, capacidade de pensar. Então são 3 regiões bem diferentes, né? Se a região da emoção começa a ficar muito intensa, ela vai afetar também teus reflexos. As outras. E as outras. Se você rejeita a emoção, se você tenta não sentir, você começa a ativar circuitos inibitórios. Olha, a emoção que foi gerada com padrão elétrico, produziu substâncias, enzimas, também neurotransmissores. A eletricidade tem que ir para algum lugar. O que vai acontecer? Ela vai começar agora a tentar ir para onde ela pode ir. É famoso então é verdade que o famoso não desabafar dá até câncer. Ou coisas piores, não é? Então, se a eletricidade não pode ir para frente e para cima, que é onde ela deveria ir, afetando a região da consciência e fazendo você conseguir refletir e sentir melhor, ela pode ir para trás da cabeça, por exemplo, afetando a região da coordenação motora, e você começa a se mexer. Tem uma sensação de involuntária. Ou tem microcontrações musculares, aqueles famosos nódulos que começam a se formar, não é? Ou também ter reflexos atrapalhados, começar a ter o reflexo aqui da glutição atrapalhado, né? Então o ácido começa a subir, começa a ter azia, não é? Ok, se ela afetar o tronco cefálico, agora ferrou. Agora você vai somatizar de alguma forma que vai beirar um livro de ficção científica. Pode começar a ter diarreia, pode começar a ter problemas no estômago, pode afetar qualquer órgão teu, tua vesícula, teu não sei o quê. A região que a eletricidade migrar vai acelerar aquilo. Tava lá o seu estômago, soltando ácido. De repente, muito mais volt na região. Muito mais ácido. Entendeu a questão? Então, parei o carro, me voa, Matinho. Não é? Então, assim, aquela história de que você precisa sentir isso, é verdade. É verdade. Sinta. Um jeito de você sentir é conversar sobre isso. Se você conversa com alguém, um amigo, algum profissional, né, que já treinou essa questão empática. Análise é bom? Isso é bom? Experimenta fazer. Né? Agora, tem vários tipos de terapia. Assim como você tem vários tipos de medicamento, vários tipos, né? Psicólogo é igual a remédio, né? Não vai funcionar igual para todo tipo de... Sabe que uma psicóloga, colega tua, uma vez, quase botou para fora do consultório. Eu fui chamado lá, e porque eu estava fazendo questão de processo dos filhos e tal, guarda, aquelas coisas, né? Muito. E aí eu fui chamado lá para saber se eu tinha condição emocional de tê-los perto de mim. Normal, trâmite da justiça. E ela me mostra no Rochá um cartão. Eu olho para aquele cartão, me passa muitas coisas na cabeça, mas o que o senhor está vendo? Isso aqui me parece uma foto borrada do Batman. Ela olhou para mim e disse assim: por favor, vá embora.
Eu acho que eu rodei, né? Tem vários, né, tipos de testes, tem alguns que eles medem questões cognitivas, né? Esse daí é um teste mais para que justamente a gente vê essas associações que a pessoa forma, né? A tua resposta é que vai contar mesmo. Aí tu já vai ver, mas esse cara é maluco mesmo. O que tá vendo aí? Se eu tô vendo aqui a minha mãe desnuda. Porque acabou, né? Maluco. Né? E aí uma resposta isolada não vai dar uma interpretação, né? Ela precisaria conversar bastante contigo, né? Nós estamos muito longe, ainda tem tanta coisa para te perguntar, vou te explorar. Nós estamos muito longe ainda de sabermos exatamente o que acontece dentro da cabeça de cada um a título de poder fazer interferências físicas. Por exemplo, um derrame cerebral causa avarias irrecuperáveis, muitas vezes. Um agioma, uma isquemia cerebral, estou dizendo bobagem, me corrige, mas um AVC. A pessoa às vezes fica em estado vegetativo, ou às vezes não sente mais o cheiro, não vê mais. Um amigo uma vez caiu de uma caçamba e nunca mais sentiu o cheiro. Podia ter o melhor perfume ou o pior odor, estava ali, ele parou de sentir. E estamos muito longe ainda de uma interferência física para isso? Olha, essa é uma pergunta, né? Em algumas áreas já tem, né? Mas onde é que dá para mexer? Até onde vai a mão? Existe até hoje... existe uma área ali da neurociência, né, que ela está estudando a possibilidade de estimular neurônios específicos, né, a tal da optogenética. Então a pessoa toma uma pílula que torna os neurônios fotossensíveis. Aquela do filme do remédio azul, é aquele? Não sei se é do filme, mas... Lembra que o cara toma um remédio e fica inteligente, eu vou comprar amanhã. Essa é boa, né? Aliás, você sabe que hoje em dia, né... Claro, tem um filme sobre isso? Sim, tem? Sim. É muito bom esse filme aí. Sim. Sem limites. Eu quero um burro completo, daqui a pouco ele fica genial. É isso aí? Integra o cérebro. Não é isso. A pessoa toma uma pílula onde os neurônios vão responder um certo timbre de luz, não lembro se é um timbre de luz azul, um certo timbre, e daí eles conseguem, de uma forma muito mais eficaz com medicamentos, que vai afetar várias regiões, eles conseguem com luz estimular aquela região específica. Isso é fantástico. Pois então é quase isso. Isso é fantástico, não é? Outra coisa, por exemplo, estamos hoje mapeando o cérebro, não é? O melhor intelecto do cara. Hoje a gente, então, por exemplo, o Miguel Nicoleles, que está criando aquela interface cérebro humano-computador, né? Possível agora? Hoje em dia a gente já tem computadores que funcionam, a pessoa, ela quer mexer o mouse, ela mexe com a mente o mouse. A aviação faz isso há muito tempo. No capacete o cara pensa uma coisa em determinada língua, mexe o olho... E tem uma câmera que acompanha o movimento do olho e o aparelho acompanha. Acompanhar o olho, né? Nesse caso, não. Ele vincula uma intenção, um movimento cerebral de uma intenção, e aí consegue mexer. Como o macaco que consegue mexer o braço mecânico. Assombroso. É como se o braço fosse parte agora dele. Isso é assombroso. Mas será que a gente vai conseguir ter vários corpos? Eu acho que vai. Sabe que uma vez olhando aquele filme Star Wars, o cara se machuca, leva ele para aquela sala de cirurgia e entra o médico da nave, né, da Enterprise, assim, o quê? Mas abriram ele? Que violência! Porque eles já não fazem mais aquilo, já passou, já foi faz tempo, não é? E como a memória pode atuar para a nossa depressão e, ao mesmo tempo, para a depressão já debatemos, e para a felicidade. Quer dizer, agora eu cansei, não quero mais ser triste. A tristeza me acompanha, eu não aguento mais, porque tu sabes que eu tinha tinha um colega uma vez que disse, eu tô saco cheio com essa tal da depressão, que saco isso, eu me sinto mal o dia inteiro, deixa eu tomar um remédio. Mas é só no remédio ou existe tratamento psicológico para o cara ficar feliz? Então, ninguém vai sair de um estado, você está numa gripe daquelas que o teu corpo está completamente dolorido, você respirar dói. Você não vai sair disso para um corredor atlético, vai? Não. Não. Tu vai migrando, tu consegue ir agora até a geladeira, volta. Você vai aos poucos, não é? Depois que você já conseguir sair de casa um pouco melhor, quem sabe uma corridinha? Quem sabe a gente pode fazer isso com as emoções. Você pode se emocionar positivamente ou negativamente. Mas temos vários leques de emoções. Aquelas que você vive com mais frequência começam a ficar fortalecidas no teu sistema. Quanto mais raiva você sente, mais raiva você pode sentir. Quanto mais alegria, mais alegria. Então o yoga está certo. Hoje a neurociência diz, é verdade. Né? Você treinar as emoções positivas, isso é possível. A tristeza, eu lembro que antigamente, aí um assunto que parece engraçado, mas não é, né?
Eu lembro que antigamente eu passei por uma situação, uma vez, no mínimo prosaica. O estresse pode causar mau funcionamento do corpo inteiro. E eu sei de muitas pessoas, eu passei por isso, que causava impotência sexual, os caras tomavam remédio circulatório, aí esculhambava com tudo. Mexe até nessas áreas e é muito sério isso, psicologicamente, né? Isso está ligado às áreas daquela... A citosina essa, né? Oxitocina, né? Assim, ó, o que controla o teu corpo? Não é teu sistema nervoso? Totalmente. Então, se ele entrar em colapso... Nada vai funcionar. Não vai funcionar direito, não é? Tu perguntasse antes da questão da memória. Como a memória pode ajudar a gente, né, a ser mais feliz, por exemplo? Eu vou te dar um dado, né, que foi descoberto aí há algumas décadas sobre como funciona a nossa memória, que vai mudar a tua compreensão sobre a tua memória agora. Só para você ver. Nós temos um sistema automático de memorização para eventos aversivos, eventos negativos. O que eu não gosto. Quando você sente mal-estar, isso cria uma memória duradoura. Isso é uma questão biológica, evolutiva. Nós temos um protocolo especial no cérebro para quando algo te ameaça. Ok? Se uma cobra te picar, não se preocupa, tu não vai se esquecer disso. Nunca mais. Okay? Qualquer coisa que aconteça que for realmente nocivo para você, você não... Eu tenho pavor de aranha. Não é? Então observa, sabe aquela história do cara da guerra, que ele vai lá e ele cria memórias tão intensas que ele acha que eles voltam completamente mal. Pós-traumático, né? Não é todo mundo que vai gerar isso. Tem gente que vai ter o tal do estresse pós-traumático, tem gente que volta e tem gente que volta com crescimento pós-traumático. Isso é uma coisa que começou a ser estudada depois da Segunda Guerra. O Japão foi um país muito estudado nesse sentido. São pesquisas na linha da psicologia social, da psicologia positiva, que vê como um trauma pode tornar você melhor. Melhor. Isso é interessante, não é? Então a gente não precisa ser debilitado pelas dificuldades. A gente pode crescer com elas. A psicologia positiva ela ensina como você pode crescer com as dificuldades. Então hoje a gente tem, por exemplo, os Estados Unidos ele tem um programa de crescimento pós-traumático, onde eles ensinam os soldados certos recursos internos de como usar a mente, de como usar as emoções, como usar suas próprias habilidades interiores, né? Para quando ocorrer um trauma, isso aumentar a chance de ter um crescimento pós-traumático. Ele sabe como, na hora da dificuldade, criar esperança. Ele sabe como, na hora da mágoa, por exemplo, soltar, perdoar. Ele sabe como se libertar do que dói e crescer com o desafio. Mas é como cantar uma ópera. Não é? Então, essa é a grande questão, né? Então, observa que a nossa educação de hoje, ela é bastante limitada no que ela ensina. Ou seja, já tiraram muitas coisas do currículo. Nem música. Tiraram quase tudo. Nem música, não é? Então, uma educação emocional, nós não temos. Muitas vezes a gente... Uma época falou-se muito, Yuri, em inteligência emocional. O fulano está empregado e tal, empresa, mas não vai aguentar. Ele não teve inteligência emocional, né? Chegou lá, brigou com as pessoas, não teve um comportamento compatível, não se adequa ali ao movimento, ao ambiente. É disso que estamos falando? Também, né? Exatamente isso. Então, o que ocorre, né? Essa dimensão da inteligência... O que é inteligência? A gente tiver que ter uma definição, talvez breve... a tua capacidade de fazer conexões, a tua capacidade de ligar um assunto ao outro, de conectar, não é? Então, de forma claro, tem outras definições, mas de forma breve vamos usar essa, né? Então, quanto mais conexões você faz, mais inteligente você é. Essa é a questão. Se uma pessoa faz conexões tão distantes que os outros, uau, como ele fez isso? Ele é um gênio. É verdade. Então, quando a gente é capaz de obter informação, mas tornar isso útil, né? Isso é inteligência. Então, como a gente pode usar, por exemplo, eventos, né, crises, para crescer? E isso vai ter a ver com a inteligência emocional. Deixa eu perguntar uma coisa, falando ainda nesta área. Ceifador no Campo de Centelhos é um livro muito famoso, editado lá nos anos 30, e esse livro foi usado como bode expiatório até para matar o coitado do John Lennon. Disseram que o cara leu aquele livro, foi lá e matou o John Lennon. O outro infeliz foi lá e usou uma bala que fazia curvas, deram 6 tiros no Kennedy, morreu com um tiro. A autópsia diz isso já está na televisão faz tempo. Mas todos eles leram este livro. E os caras que isso era uma conspiração e que alguma palavra-chave nesse... Eu já li o livro umas 10 vezes. Ainda bem que eu não estou programado, senão eu já tinha matado alguém. Não achei palavra-chave nenhuma. Mas que esse texto tem uma palavra-chave que dispara uma emoção no psique da pessoa que o cara perde completamente e fica
catatônico, sai com as mãos, parece um zumbi, vai lá e dá 6 tiros no coitado do John Lennon, mata o Kennedy. É possível isso? Isso é folclore? Programa o cara meio lá, tu penotiza o cara e é verdade aquilo? Assim, ó, essa questão de hipnose, né, essas programações que, né, com certeza existem áreas, né, que estudam, né, essas questões todas. Mas assim, ó, en passant, né, se você não passou por nenhum tipo de teste científico escabroso, alguma coisa estranha, como é que o livro poderia fazer isso contigo? Pois é. Não é? Simplesmente é só um livro. Agora, o tipo de... ler é um tipo de alimentação, não é? Tu tá alimentando tua mente. O ceifador no campo de centelho, inclusive, é muito sugestivo, né? Vamos continuar isso depois do comercial, que as meninas já me disseram 3, eu paro um pouquinho antes. O Yuri, neste interessante conversa que estamos aqui, claro, logo após a entrevista, ele vai fazer o laudo e eu sairei daqui provavelmente já na ambulância do São Pedro. Já voltamos. Hotel Quimar, localizado na avenida principal de Tramandaí, voltado para o público executivo, possui apartamento com ar-condicionado, frigobar, internet a cabo, garagem fechada, café da manhã diferenciado, sala de reuniões e eventos. Faça sua reserva pelo fone 51-3661-2824 ou pelo e-mail reserva@hotelquimar.com.br. Hotel Quimar, na Fernandes Bastos 813, em Tramandaí. Depois do ansiolítico, voltamos aqui no Tendência com o Dr. Yuri, bem-humorado, este jovem e com muito a nos ensinar, né? Olha, o que há de novo na ciência quanto à questão da memória, das emoções, a memória humana, ela trabalhando a nosso favor, opera milagres curativos e o senhor tem a chave. Então vamos lá, né? No outro bloco a gente falou dessa questão da memória automática, não é? Mas isso só vale para o negativo. Você não me viu falando disso para o positivo, viu? Não. Pois é, não temos. A tua memória positiva ela é voluntária. Você vai improgramável. Ela é programável. Ah, é? Mas o que acontece? Você vai se lembrar dos eventos positivos que você pensar. Tu entendeu a questão agora? Uhum. Então se você viveu 10 eventos num dia, 3 ruins, ok? E aí você dorme. Vamos supor que tu não pensa em nada, só dormiu. No dia seguinte você acorda. Quais você não tem como perder esses 3 ruins? Eles estão grudados em você igual um velcro. Agora os outros 7, tu pode se esquecer. Quem sabe tu se esqueça uns 2 deles. Agora a estatística já está ficando ruim, ó. Tu tem 3 ruins. E agora ao invés de você ter 7 eventos bons, só tem 5. Você não se lembra. E se isso for agora no outro dia, você também não pensa mais. Vamos supor. Você perde mais 2 eventos. Agora, quando você se lembrar desse dia, você vai lembrar de 3 ruins e só 3 bons. Meu Deus! O que aconteceu? Tá vendo que parece que a memória que você tem do dia não é o que você viveu. Então, uma das práticas da psicologia positiva é a gente exercer a memória do positivo. Você literalmente para no momento do teu dia e pensa, peraí, o que de bom aconteceu hoje? Só isso, esse simples procedimento. É estrondoso. Às vezes chega um paciente assim, ó, meu dia hoje foi terrível, né? Para não falar outra palavra. Né? Hoje eu me... Ai. E aí você pergunta, ok, então me repassa o teu dia até agora, mas simplesmente, só me fala o que ocorreu de bom. Você vai falando coisas agradáveis, assim, não precisa ser uma grande coisa. O cara olha pra ele e diz assim, doutor, nada, fundiu o motor do carro, a sogra mudou lá pra casa, o meu cachorro morreu ontem e a minha mulher disse que é uma máquina lavar roupa nova. Né? Então, quando ele começa a passar a memória, ele vai pular várias coisas. Aí a gente puxa ele. Não, peraí, mas... E aí ele vai descobrindo, olha, no final desse simples procedimento, a pessoa tá, meu Deus, eu tive um dia bom. Que é o falar sobre as coisas. Dia ruim. Sim. Então essa é a grande questão. Se você não fizer nada com a sua memória, você sempre vai lembrar o ruim. E o positivo, talvez. Onde é que tem que estar concentrado? Sim, no positivo, naturalmente. Né? Claro. Então, fundamentalmente, não se preocupa com a memória ruim. Ela você vai ter sempre. Mas a memória boa você só vai ter se você realmente pensar a respeito. Se cultivar. Cultivá-la. Legal? Muito! Pra gente encerrar, as práticas, né, que nos permitem aumentar o bem-estar, que são esses da programação, mas ao mesmo tempo, essas práticas, elas dependem sempre naturalmente de um profissional,
ou o indivíduo depois com o tempo ele começa... A ideia é que ele tenha autonomia, que ele possa fazer por si mesmo. Vou dar uma técnica então bacana, né? A respiração diafragmática, que é a respiração do yoga, é a respiração dos cantores, é a respiração dos ginastas, é a respiração de quem tem alta performance. Quando você respira usando o teu abdômen, não o teu peito, respirando assim, ó. Só o abdômen mexe, observou? Não mexe o peito. Quando você respira assim, você ativa o teu parasimpático, criando os antídotos. Eu observei e me acabei também, porque um abdômen desses eu tô aqui com o meu para esconder a barriga. Então, isso é curioso, porque essa respiração abdominal, né, que você vai usar todo o pulmão. Quando tu respira de forma torácica, você só vai usar a cabecinha da pera aqui, só o começo. E daí fica pressionando as glândulas suprarrenais, soltando a adrenalina, péssima respiração, tá? Quando você respira usando todo o pulmão, você chega a aumentar em 15 vezes o teu poder circulatório no corpo. 15 vezes. A pressão do ar, né? Não é? Isso alivia a pressão da cabeça, dos membros, enfim, o sangue volta para os órgãos funcionam o melhor que eles podem e ainda por cima remove as toxinas que você foi acumulando pelo corpo. Então essa respiração, ela chega a melhorar a tua qualidade de vida rápido. Vamos dizer assim, melhora em 60% a tua sensação de pressão, quando tu tá se sentindo... Como é que você tem que fazer? Ó? Se você colocar a mão tem que conseguir inflar. Certo? Simplesmente isso. O ideal é que a tua respiração dure o puxar o ar e soltar o ar pelo menos 5 segundos. Se você conseguir soltar o ar mais lentamente do que você puxa, melhor ainda. Então, esse tipo de respiração transforma o teu metabolismo de dentro para fora. Cada emoção tua muda o teu jeito de respirar. Quando tá com raiva, tu respira de um jeito. Quando tá triste, você respira de outro. Quando você está com medo, respira de outro. Quando você está feliz, quando você está grato. Cada emoção vai mudar a tua taxa respiratória. Então, um jeito de você regular melhor o teu sistema é ir direto para a respiração. Tu pega pela base. Legal? Então, 3 coisas podem mudar a tua vida, não é? Ó, se você muda a tua alimentação. Mas olha só, se você se alimentar muito mal, o que é se alimentar mal? Não come nada. Aí tu tem deficiência de todos os nutrientes. Quanto tempo demora até você ter falência absoluta do teu corpo? Olha, semanas. Umas 2, 3 semanas começa... Então, semanas. Então, olha só, comida é importante, mas se demora semanas, não é importante, mas olha, água agora. A água já é mais... É horas. Não é? Talvez, assim, tu vai já ter problemas em horas, mas para você morrer mesmo, dias. Né? Agora, e o ar? O ar é segundos. Não é de segundos a minutos. Olha o nível de importância. Então, se você respira mal, você está mal nutrido. A base do teu metabolismo está afetada. Isso é pior que comer mal. Isso é pior que beber pouca água. O oxigênio é a base de cada célula tua. Sem ele, nada acontece. Então, respirar direito, ter a respiração do yogi, ter essa respiração que a gente nasce, que vem de fábrica, a respiração do bebê. Qual é a sensação que tu tens quando olha para um bebê? A paz que passa, né? Tá ali, tranquilo. Ele só sabe fazer uma coisa, ele só sabe respirar. E ele respira, você já viu como? Barriga. Só a barriga. Essa é a respiração que a gente tem que ter. Se você respirar assim todo dia, olha, vai parecer, quando tiver um evento de estresse, que você tem um airbag, um bolsão te protegendo, porque na realidade você parou de contaminar o teu sistema com adrenalina. Então quando tiver um evento, é só aquele evento, é só uma gotinha, é só... Então aí fica bem tolerável, não fica? Doutor Yuri? Muito prazer. Rivera? Riera. Ah, agora, viu? Tá, Riera. Doutor Yuri Riera Nicolau, para quem quiser vê-lo, conhecê-lo, consultar-se, né? E ter a oportunidade de ter essa proximidade que tivemos aqui hoje, que foi muito boa, acredite, né? Aliás, quando a gente pensa psicólogo, pensa naquele cara com aquele bigodão, aquele cidadão, né, com meio 70 careca. E pouco, meio careca, com aquela cara, já te olha assim, né? Não, este jovem, né, e talentoso que esteve aqui hoje, né, psicólogo Dr. Yuri Riera. Doutor, quem quiser lhe fazer uma visita, quem quiser saber tudo isso, encontra onde? No Psicocentro Mais, na rua Fernando Amaral, 574. Será um prazer recebê-los, né? Podemos tomar um cafezinho juntos, né? Ter uma boa conversa. Será um prazer. Muito bem. Lá no Psicocentro Mais, na Fernando Amaral, número? 574.
Doutor, agora eu vou acertar, Yuri Rieira Nicolau, viu? Acertei. Foi o nosso entrevistado de hoje aqui no Tendência Entrevista, nessa belíssima entrevista, já sendo gravada aqui nesse final de tarde, aqui no Hotel Quimar, nosso auditório onde gravamos sempre. Coisa boa, né? Fechamos bem. Até o próximo Tendência Entrevista. Até estou me sentindo melhor. Muito bem.